E aí, rapaziada, mais um vídeo pra vocês. E eu tenho que dizer, essa obra é uma maravilha. Então deixa seu like e se inscreve no canal para chegarmos a 100 inscritos. E é isso, aproveitem essa belezura. Kyle Celtarion, o filho mais novo da família do Marquês Celtarion. Conhecidos pelos seus espadachins no jogo de realidade virtual Fantasy Defense, como um dos personagens envolvidos em importantes eventos de início do jogo para a família Celtarion. Ele sempre esteve envolvido em eventos relacionados ao protagonista, mas teve um fim patético quando foi acertado por um servo do vilão. Ele é apenas um personagem de apoio, e o prota se pergunta se esse cara agora é ele? E belisca sua bochecha pensando estar sonhando, mas sentindo a dor ele fala que, já que dói quando ele aperta suas bochechas, isso não é um sonho. E fica se perguntando como isso foi acontecer, porque, de tantos personagens fodas, ele, Lee Hyun-woo, possuiu logo um personagem desse. Então é explicado mais sobre o Fantasy Defense, um jogo de realidade virtual globalmente famoso que se tornou um hit em 2030. Apesar de sua dificuldade absurda, ninguém abandonou o jogo em 10 anos. Sua forma interativa e divertida continuou a atrair novos jogadores. Os rankings globais são feitos com base na interação e na realização de missões, onde a obtenção de itens raros aumenta significativamente a pontuação. O prota fala que se dedicou nesse jogo durante 10 anos e conhecia todos os círculos mágicos e combinações lendárias que os outros não conheciam. Ele praticamente se tornou uma enciclopédia do jogo. E com as pontuações perfeitas, ele, Lee Hyun-woo, se tornou o número 1 global. E agora possui esse personagem. Além disso, depois de jogar várias vezes, ele lembra perfeitamente do Kyle Celtarion. O objetivo final do jogo é parar as forças da escuridão. E aquele que convocou essa força é ninguém menos que o segundo filho do Marquês Celtarion, o Adolf. Para aproveitar a posição de chefe da família, Adolf emprestou o poder da escuridão. Ele fez isso para encenar uma rebelião. Eventualmente, o território Celtarion tornou-se uma base avançada para as forças da escuridão que estão esperando uma oportunidade de invadir o reino humano. Em meio a esse caos, Kyle Celtarion, que era incompetente e impotente, foi morto. Bem, o prota fala que poderia simplesmente sair do território antes que a rebelião comece, mas o verdadeiro problema está em outro lugar. E pensa no Ermemou, uma doença que bloqueia os caminhos de mana dentro do corpo. Neste mundo, a mana é a fonte da aura e magia, e ao mesmo tempo fornece energia essencial para a sobrevivência. No entanto, os pacientes com Ermemou, cujos caminhos estão bloqueados e não podem absorver mana, não são capazes de receber os nutrientes necessários para a sobrevivência e o crescimento. Geralmente morrem antes dos 20 anos. A única maneira de tratar Ermemou é absorver mana natural no corpo para superá-la. Mas como os caminhos estão bloqueados, ele não pode absorver nenhuma mana. Ser diagnosticado com Ermemou essencialmente significa receber um diagnóstico terminal. Kyle Celtarion, que foi diagnosticado ainda jovem, caiu em desespero. Com medo da morte, ansiedade sobre o tempo restante, a impotência de não poder fazer nada. Como resultado, ele ficou louco e eventualmente se transformou em um encrenqueiro que envergonhou sua família, com seu pai o mandando refletir em seu quarto. No final, por ordem de seu pai, chefe da família Celtarion, foi confinado em seu quarto. E o Kyle, bem bravo, pergunta se eles acham que isso é brincadeira? Ele olha para ele e se importa com ele? E simplesmente arremessa uma cadeira na porta e fala que vai matar todos eles. O prota pensa que é uma causa perdida. Mesmo no jogo, ele sentiu que ele era um caso sem esperança. Quase sentiu pena por ele estar com uma doença terminal, mas ele é tão desagradável que você para de se importar. Bem, de qualquer forma, vamos resumir novamente a situação. Ele possuiu o Kyle, filho mais novo da família do Marquês, mas a família está condenada. Nenhum talento em espada ou magia, zero habilidade, sem expectativa de vida, péssima personalidade, reputação horrível, confinado pelo chefe da família. E vendo o tanto de coisas que ele recebeu de presente nessa nova vida, ele comenta que está realmente ferrado. Bem, se ficar ou correr, ele está morto de qualquer forma. E se pergunta, como deve sobreviver com essas estatísticas terríveis? E lembra dos isekais e reflete que,
Quando você possui alguém, você não deveria receber alguma habilidade foda? Algo como uma janela de status ou qualquer coisa, e bem atrás dele surgem várias bolinhas brilhantes, e o prota se pergunta o que é isso, e reflete sobre não haver nada assim até apenas um momento atrás. E essas bolinhas brilhantes começam a ser absorvidas por ele. O sistema então fala que ele acordou e 2 novos talentos foram obtidos. A janela de status foi desbloqueada e agora ele pode usar o olho da mente. E o olho da mente é ativado automaticamente. O prota fica bem chocado vendo sua própria janela de status e analisando, ele vê quais foram os talentos que recebeu. E vendo a estagnação de mana, ele comenta sobre o olho da mente o permitir ver as especificações em detalhes. Mas o que é essa estagnação de mana? Nunca viu um talento como esse antes. A julgar pelo nome, parece ser relacionado à magia. Observando o talento companheiro de mana, não é o melhor talento relacionado à magia. E fala sobre ter um pressentimento. Ele fala que essa estagnação de mana deve ser um talento mais incrível que o companheiro de mana, porque mesmo quando ele teve o talento do companheiro de mana, nunca viu algo assim com os próprios olhos. E vendo essas bolinhas de mana pura, ele fala que, se puder absorver, e fica bem surpreso vendo que a mana do ambiente começou a ser absorvida e correr pelo seu braço, e se pergunta se esse é o sintoma da doença do Ermemul bloqueando a mana, e comenta que, nesse caso, começa a absorver a mana e a mover em seu braço na tentativa de perfurar, fazendo com que essa mana seja tão afiada quanto uma agulha. Ela perfura aquela barreira que bloqueava a mana, e ele fica bem feliz vendo que foi um sucesso, dizendo que agora a mana está fluindo. Ainda está na altura dos seus cotovelos, mas se continuar a juntar mana assim e passar por isso, ele poderá superar o Ermemol, e fica mais aliviado sabendo que não vai morrer. Ainda na casa do prota, em outro lugar, uma das empregadas diz que a comida está feita e que deve levar rápido para ele antes que esfrie de novo. Outras 2 empregadas aparecem e pedem para a Erciel esperar, pois ela não deve dar isso para o Kyle. A Erciel fica sem entender, e elas falam que, como um protesto contra os crimes do Lord Kyle, elas deveriam parar de servi-lo temporariamente. Se ele passar fome por alguns dias, talvez mude de ideia. E a mandam largar a sopa. A Erciel, após ouvir tudo, diz que elas devem fazer o que quiserem, mas ela fará o seu trabalho. A empregada de cabelo verde fala que já não é o suficiente ela fingir ser legal e dá um tapa na mão da Erciel, que derruba a sopa do prota. Ela pergunta se a Erciel acha mesmo que ainda é uma nobre. Vinda de uma família arruinada e vendida como escrava, como ela ousa? Enquanto a Erciel pegava os pedaços do prato quebrado, a de cabelo verde a manda não ser tão arrogante, mas a Erciel a ignora. Ela fica bem irritada e tenta dar um tapa na Erciel, perguntando se ela vai mesmo ignorá-la. Nesse momento, alguém aparece perguntando o que está acontecendo? Isso deixa as empregadas que estavam humilhando a Erciel bem tranquilas. A de cabelo verde pergunta por que o Sr. Leonhardt está na cozinha. Mas ele a ignora e fala diretamente com a Erciel, perguntando a ela se é essa a refeição que está dando ao Kyle. Ele pensa que essas pessoas estão lhe dando trabalho e diz que a hora da refeição está muito tarde, mas pede que, por favor, ela prepare de novo e leve para ele. A Erciel concorda, enquanto as empregadas que estavam a humilhando ficam bem quietas. E, enquanto a Erciel vai levando a comida para o prota, o Leonhard a observa em silêncio. O prota, que estava vendo sua habilidade Olho da Mente e Caminho da Mana, diz que se ele utilizar esses 2 talentos, pode até mudar o destino de um marquês cuja queda já está destinada. Ele diz que jogou Fantasy Defense por 10 anos, então tem informações avançadas. Além disso, ele nasceu com o grande poder e riqueza de um escritor, então pode não ser impossível parar as forças das trevas. Ele comenta que tudo bem, então. Há 3 coisas que ele precisa fazer. Primeiro, superar o Ermemul, abrindo a passagem de mana e aprendendo magia. Atraso de mana é um talento especializado em magia, então é obviamente melhor para ser um mago do que um cavaleiro. Em segundo, impedir a queda da família marquesa. O Marquês de Celtarion será um apoio muito sólido em termos de reputação, habilidade, riqueza e tudo mais. Terceiro e último, sendo a coisa mais importante, juntar aqueles com os melhores talentos para se preparar para os ataques massivos da escuridão nos próximos anos.
Se ele selecionar talentos potenciais e torná-los seus próprios funcionários, isso lhe dará um grande poder. É assim que ele vai construir sua força. Ele vai definitivamente sobreviver. Ele imagina que, para reunir talentos, precisa procurar em lugares próximos primeiro. Já que ele é o Marquês de Seltarion, deveria começar com o Leonhart. E então alguém aparece, abrindo a porta e chamando o Sr. Kyle. Era a Erciel, que diz que trouxe um pouco de comida para ele. O prota que a olhava pensa, a garota que acabou de chegar, qual era o nome dela? Ele se surpreende ao ver que o olho da mente foi ativado. O sistema fala que ela é uma oponente de rank baixo. Chocado, ele pensa nisso, pois o olho da mente pode ver informações e talentos de outras pessoas. E se surpreende ainda mais enquanto observa sua janela de talentos, vendo que ela possui o talento A Eterna Amiga dos Espíritos. Ele fala que esse é o talento de mais alto nível da categoria de magia espiritual. Enquanto ele ficava chocado com isso, na visão dela parecia apenas que ele estava encarando, e ela o pede para aproveitar sua refeição. Mas o prota, que a observava, pensa, por que essa garota com um talento de se tornar um gênio psíquico está trabalhando aqui como empregada doméstica? Em suas memórias é mostrado. Um ano atrás, um apresentador fala que, a todos que estavam esperando, hoje eles têm um item especial, algo que não é fácil de se ver em qualquer lugar, e diz que vai mostrar para todos agora. A terceira filha do Barão Helain, que foi destituído de seu título, é a Erciel. E então ele fala que ela é educada e inteligente, porque vem de uma família nobre caída. Se quiserem ganhar o lance, por favor, digam o valor. E várias pessoas começam a dar seus lances, começando com 50 moedas de ouro até 90 moedas. Enquanto toda a plateia estava agitada dando seus lances, o Leonhart fala para o Kyle que é hora de irem embora, pois não podem suportar coisas como leilões de escravos. Mas quando nem mesmo o Leonhart esperava, o Kyle oferece 300 moedas de ouro. O Leonhart fica bem nervoso vendo o que o Kyle fez. E o narrador fala que ouviu 300 moedas de ouro e pergunta se tem mais alguém que queira dar um lance. O Leonhart pergunta se o Kyle vai realmente comprar escravos e diz que não sabe o que vai dizer. Mas o Kyle o corta e o manda não incomodar, pois ele vai gastar o dinheiro dele com isso. Além disso, seu pai nem se importa com o que ele está fazendo. No mesmo instante, o Kyle, que está bem na frente da Erciel, diz, de agora em diante você pertence a mim. Mais tarde, as correntes da Erciel são soltas, e o Kyle diz que agora ela está livre. Não é mais uma escrava, pois ele a comprou. Então, agora pode ir para onde quiser. Ele começa a ir embora. A Erciel reflete sobre o que ele disse e pensa. Ir onde quiser? Mas há momentos atrás ele disse que eu pertenço a ele. Então, ela vai até ele e o segura para que ele espere, dizendo que vai segui-lo. O Kyle apenas observa sem dizer nada. Indo embora novamente, ele diz que ela deve fazer o que quiser. Voltando ao presente, o prota está recebendo todas aquelas lembranças e pensa que essas são as memórias do Kyle. E diz que então a Erciel está na casa do Marquês como uma empregada, porque o Kyle a trouxe. Depois que a família entrou em colapso, ela quase foi vendida como escrava. Ele imagina que ela passou por muita coisa no passado, e fala que, de qualquer forma, parece que se confundiu completamente com esse cara, e até consegue sentir as emoções que o Kyle tinha em relação a Erciel naquela época. Enquanto come, sente um gosto maravilhoso e pergunta se ela fez aquilo sozinha. Ela responde que sim e pergunta se tem algum problema. O prota, bem alegre, fala que está delicioso, e a elogia, dizendo que ela é uma boa cozinheira. De forma fofa, ele pede para ela fazer isso para ele de vez em quando. A Erciel fica sem entender, mas concorda com o pedido. E uma janela mostra o afeto dela por ele. O prota pensa que, considerando o encontro dramático, seu afeto não é tão alto, e comenta que, bem, ela deve ter testemunhado todo aquele comportamento delinquente. Só o fato de ainda existir algum afeto já é quase um milagre. Mas pensa que no Fantasy Defense não tinha uma NPC invocadora de espírito chamada Erciel. Supõe que ela provavelmente não foi capaz de evoluir completamente como invocadora espiritual, e deve ter sido pega na rebelião do Marquês e perdido a vida. Mas desta vez, ele não vai deixar isso acontecer. Não vai deixar uma joia dessas escapar agora que ela está na sua frente. E a chama, perguntando se ela já pensou em aprender invocação de espíritos. Ela fica bem curiosa sobre isso. Ele diz que acha que ela pode ter talento.
Ela fica bem reflexiva e pensa que nunca achou que tinha algum talento para isso. Parece que ela não foi exposta à invocação de espíritos, nem mesmo na casa principal. Bem, a invocação de espíritos é conhecida por ser particularmente cara. Para uma família nobre caída, o custo da educação teria sido um fardo. Ele pensa que ela realmente nunca teve acesso a isso. E fala para ela começar a pensar sobre o assunto. Diz que ela vai aprender invocação de espíritos. Ela tenta dar uma desculpa e fica bem hesitante. Mas o prota afirma que ela não tem escolha. Bem diante dela, diz que ela deve fazer o que ele manda porque pertence a ele. Isso deixa a Erciel incrédula, mas ela concorda, dizendo que sim. E seu afeto sobe de 30 para 50. Mais tarde, o prota está parado, observando o Leonhard que está bem à sua frente, e o manda sair da frente. O Leonhard responde que ele não pode. Isso deixa o prota bem irritado. Ele fala que não sai há dias. Está dizendo que tem que ficar nesse quarto pro resto da vida? O Leonhard diz que ele não pode sair até o Lorde dar permissão, e pergunta se ele esqueceu as palavras do Lorde. O prota lembra que esse delinquente foi preso porque o Marquês Celtarion não aguentava mais seus problemas. Pensa que agora não há muito tempo, e relembra que, desde que descobriu que podia desbloquear os caminhos de mana, vem absorvendo mana todos os dias. Embora não tenha sido o suficiente para desbloquear como no primeiro dia, a mana está se acumulando como pontos de experiência num jogo. Sua condição corporal tem melhorado gradativamente. Mas isso está longe de ser o suficiente para curar a doença do Hermemu. Ele pensa que precisa coletar mais mana. No presente, fala para o Leonhard que não vai longe. Está apenas indo dar uma caminhada por perto, só precisa se exercitar um pouco. Mas o Leonhard não acredita. Diz que é a primeira vez que houve uma razão tão construtiva vinda dele. O protagonista pergunta: o que ele acha que ele é? O Leonhard lembra que foi seu cavaleiro por anos, mas essa é a primeira vez que ele fala algo assim. O prota pensa que seu corpo viveu como um delinquente e agora não tem nenhuma credibilidade. Mas esse cara... Não esperava que fosse tão flexível. Atualmente, ele é o guarda pessoal do Kyle Celtarion, mas originalmente era um personagem famoso em Fantasy Defense. Tanto na defesa quanto no ataque, era bem qualificado. Ele ainda está na mansão Celtarion. O prota pensa que é um baita desperdício ter um talento promissor preso cuidando de um delinquente como ele. Acaba pensando alto e se pergunta por que diabos está preso num lugar desses? Logo percebe a cagada que falou, mas Leonhard, nem um pouco irritado, pergunta se ele está insatisfeito com ele sendo seu guarda. E diz que, bem, isso é natural. Não há futuro em ficar com o filho mais novo delinquente. Então diz que Leonhard tem que persuadir seu pai. Leonhard pensa que o comportamento do Kyle está diferente de alguma forma. O protagonista pergunta se ele vai fazer isso. E em sua mente afirma. Seu segundo projeto de captação de talentos começa com ele, Leonhard. Leonhard pergunta o que Kyle está planejando. O prota questiona o que ele quer dizer com planejando e pensa que ele realmente não confia nele. Diz que passou tanto tempo em seu quarto que seus pensamentos mudaram. Leonhard o questiona sobre isso, e o prota responde que sim, decidiu que quer viver uma vida longa. Leonhard o observa e pensa, ele quer viver mais? Para alguém como o Lord Kyle, que desistiu de tudo por causa da doença incurável? Kyle não viverá além dos 20 anos. Não só lhe falta talento para magia, como também não tem habilidades com espadas. Sendo o mais novo, significa que não tem chance de herdar a família. Ele se lembra de Rampton Celtarion, dizendo que mesmo assim, quer que ele fique ao lado de Kyle, e pergunta se não se sente ressentido por tomar tal decisão. Leonhard fica calado enquanto pensa que é uma honra indescritível para alguém da Ordem dos Guerreiros de Celtarion proteger um descendente direto da família do Marquês. Curvando-se, diz que cumprirá seus deveres fielmente. Rampton responde que sim, e afirma que ele é um homem leal. Exatamente por isso o quer ao lado de Kyle. Nesta casa, não há mais ninguém em quem realmente possa confiar para protegê-lo, exceto Leonhard. Então ele deve cuidar bem de Kyle. E Leonhard diz que o obedecerá. No presente, o prota diz que, se quiser viver mais, precisa ser saudável. Então vai se exercitar lá fora. Diz que deve falar com seu pai, que vai entender, e pergunta se pode ir agora. Mas Leonhard coloca o braço na frente dele e diz que também pode se exercitar em ambientes fechados. O prota, bem incomodado, diz que ele é muito teimoso, manda que saia da frente e avisa que não vai repetir. Pensa que precisa ir lá fora. Precisa encontrar mais núcleos de mana. Leonhard pensa,
Essa aura... Algo no Lord Kyle está diferente. Mas mesmo assim, e começando a liberar sua aura, Leonhart diz que a ordem do Marquês é absoluta. Isso se aplica a ele também. Mas, se Kyle realmente quiser ir lá fora, precisará passar por ele primeiro. Sentindo aquela aura, o Prota pensa: isso é uma intenção de matar. O canalha do Leonhard está usando isso contra uma criança. Em vez de simplesmente sair da frente, se eu fosse um garoto comum de 13 anos, teria me mijado de medo e desmaiado no chão. Ele pede para que Leonhard mantenha sua palavra. Já ao lado dele, dá um soco no ombro do cavaleiro e passa direto. Leonhard fica bastante surpreso ao ver isso. O Prota pergunta como vai ser, pois já passou por ele. Do lado de fora, no jardim, diz que o ar é tão refrescante. Pergunta se fazia tanto tempo assim que não saía. Mesmo que seja apenas o jardim, próximo ao anexo, aquela sensação de liberdade. Se pergunta: o céu noturno sempre foi tão lindo? Mais do que tudo, as partículas de mana estão por toda parte. Ele diz que vai devorar todas elas. Leonhard, que o observava, pensa que não esperava que ele ficasse tão feliz só por sair de casa. Pensa que ele ainda é só uma criança. Mas, como o Lord Kyle, que nunca treinou magia ou aura, conseguiu aguentar essa pressão. O Prota nota que Leonhard parece pensativo e pensa que ele ainda está chocado com o que aconteceu antes. Bem, ele tem bons motivos para isso. A razão de ele ter resistido à intenção assassina de Leonhard é bem simples. Fisicamente, é apenas um nobre de 13 anos que nunca brigou. Mas mentalmente, é um veterano que sobreviveu a inúmeras guerras virtuais, por 10 anos, em um jogo de realidade virtual. Fantasy Defense era famoso por suas representações realistas em VR. Ele se acostumou com momentos de vida ou morte, com a morte, com as paisagens horríveis. Acostumou-se a caminhar entre pilhas de corpos e ficar encharcado de sangue. Ele pensa: isso é tão fácil, serei capaz de limpar mais canais de mana. Leonhard diz que pedirá punição ao Marquês por suas ações, e que mesmo seguindo ordens, é errado usar a intenção de matar contra quem serve. Por isso, é necessário. O Prota diz que, se ele insiste em contar para seu pai, deve adicionar isso também. Com o Marquês Hampton, Leonhard diz que Kyle pediu para que ele não fosse punido. O Marquês pergunta se é verdade que Kyle disse isso e se deveria acreditar mesmo. Leonhard responde que sim. Suas palavras são verdadeiras. O Marquês diz que não é que ache que ele esteja mentindo, mas que é estranho. Leonhard diz que entende, nem ele mesmo acreditaria com os próprios olhos. Quando o Lord Kyle enfrentou calmamente a intenção de matar, ele também duvidou do que via. O Marquês diz: para Kyle resistir à intenção de matar de um cavaleiro especialista como você, e pergunta: o que Kyle fez depois disso no jardim? Lembrando-se dos momentos no jardim, Leonhard responde: ele meditou. Leonhard fala que percebe que Kyle sabe meditar. Ele responde que, quando era jovem, aprendeu esgrima com o Duque por um tempo, e também aprendeu a meditar naquela época. Bem, ele não tinha talento para isso, então desistiu rapidamente, e pede para Leon que, enquanto estiver meditando, mantenha todos longe daquela área, pois é uma distração para sua concentração. Leon concorda. Falando com o Marquês Hampton, ele diz que depois disso, Kyle não se levantou nenhuma vez e meditou por 6 horas. Hampton, surpreso, pergunta se foram mesmo 6 horas ou 6 segundos. Leon diz que sim, foram 6 horas. Hampton pensa naquela criança que ele tentou ensinar esgrima quando era jovem. Mostra-se o passado, onde ele diz que, se Kyle é um descendente da família Celtarion, deveria ao menos ter sido capaz de trilhar o caminho da esgrima. Também esperava que ele aprendesse as técnicas sagradas da família. Mas aquela criança, Kyle, caído no chão, diz que não consegue continuar. Suas pernas parecem prestes a ter cãibra. Seu pai, irritado, o manda levantar e diz que em sua família nunca houve um descendente fraco. Pensa que Kyle não tinha talento para esgrima. Faltava-lhe tenacidade e paciência. Ele não conseguia suportar nem mesmo um treinamento simples. E pensar que uma criança assim meditou por 6 horas. Pergunta a Leon se talvez tenha acontecido algo com ele, como bater a cabeça ou algo assim. Leonhard diz que verificou se havia algo errado com a comida, mas felizmente nada estava anormal. É claro que o Sr. Kyle mudou recentemente. Não apenas sua atitude em relação à luta contra o perigo,
mas também a maneira como ele o olha mudou claramente. Rampton diz que, se ele está começando a amadurecer, então isso não é algo ruim. Ele pede que Leonhard deixe esse assunto de lado, sem mais discussão, e que cuide bem de Kyle daqui em diante. No quarto, Kyle está novamente reunindo mana. Sua mana está transbordando, e sua visão espiritual foi aprimorada. Agora seus olhos podem avaliar o estado de seu corpo com precisão. Ele começa a limpar os caminhos de mana até o coração. Braço, ombro, coluna e, por fim, coração. O sistema informa que ele abriu os caminhos até o coração e que as características de um corpo com vias bloqueadas foram enfraquecidas. Feliz, Kyle diz que agora está feito. Ao reunir a mana obtida de fora e abrir os caminhos de mana, ele finalmente pode usar magia. Declara que vai começar a praticar magia a sério. Descobrimos que, nesse mundo, para usar magia, é preciso formar um círculo próximo ao coração. Para dominar magia de alto nível, é necessário aumentar o número de círculos, e quanto mais círculos se deseja criar, mais tempo é necessário. Por isso, quem escolhe o caminho de um mago precisa começar a estudar magia entre 5 e 8 anos de idade. Por volta dos 12, deve ter formado pelo menos um círculo para ser considerado promissor. Kyle pensa que, considerando que tem 13 anos, seria tarde para começar, se fosse comum. Olhando sua janela de status, Kyle diz que, como tem o talento de adaptação de mana, seu caso é completamente diferente. Agora, com a adaptação e os caminhos de mana limpos até o coração, está em condições de aprender magia corretamente. Só precisa formar um círculo. Ele se pergunta como se forma um círculo. Talvez deva fazer como aprendeu no jogo. Leonhard bate na porta e o chama. Momentos depois, Kyle está desacreditado, se perguntando se seu pai realmente o liberou das restrições. Leonhard lembra que isso só foi permitido com a condição de que ele o acompanhe, e que Kyle ainda não pode sair da propriedade. Muito feliz, Kyle pensa que sair para o jardim já é uma bênção e fica grato por isso. Pensando que Leonhard fez um bom trabalho ao convencer o Duque, diz que foi uma boa decisão tê-lo escolhido primeiro. Notando que a favorabilidade de Leonhard aumentou em 20, ele se pergunta por que subiu 30 pontos, já que antes estava em menos 50. Será que Leonhard ficou comovido por ele ter meditado a noite toda? Naquela vez, ele meditou por 6 horas e desmaiou logo depois. Será que esse cara se impressiona com suor e lágrimas? Kyle diz a Leonhard que isso é bom, pois há um lugar aonde precisa ir com ele. Leonhard pergunta para onde estão indo. Kyle apenas o manda seguir e diz que ele descobrirá. Já na biblioteca, uma mulher se assusta ao ver Kyle ali e pergunta como ele chegou. Pede um momento e puxa Leonhard para o lado. Ela o questiona sobre o que está acontecendo. O jovem mestre Kyle não estava proibido de entrar na biblioteca. Leonhard explica que o líder da família retirou as restrições. Ela fica ainda mais chocada e, lembrando do passado, pede para Kyle não rasgar os livros. Ele tosse, interrompendo os dois, e diz que veio à biblioteca para ler livros. Pensa se ela acha mesmo que ele veio para queimar tudo. Pergunta se não há algum livro relacionado à magia. Ela responde que até tem alguns, mas são apenas introdutórios para iniciantes. A família do Duque sempre priorizou a esgrima, então não há muitos livros sobre magia. Kyle pede que tragam livros que expliquem como formar círculos de mana. Ao começar a ler, ele diz que a mana é a força para criar tudo. Lendo diversos livros, reclama que esse é um introdutório? Por que é tão complicado? Não poderia ir direto ao ponto? Crianças de 7 anos realmente conseguem entender isso? É quase como uma tese universitária. Ele diz que se fosse num jogo, uma janela de status apareceria. Isso tornaria tudo compreensível automaticamente. Ele se pergunta se precisa realmente ler tudo isso. Mas então, sua visão espiritual é ativada. Ele se pergunta se está vendo uma janela de status. Ela diz que aquele é um livro de nível baixo e começa a traduzir o texto. Uma barra de progresso aparece e, ao chegar a 100%, a janela de status mostra que a tradução foi concluída. Kyle, ao ver o livro, pensa que a habilidade de visão espiritual também pode ser usada para a tradução? Rapaz, eu tô adorando essa obra. E se vocês quiserem uma continuação, deixa o like e se inscreve que muito em breve eu postaria a parte 2. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.